queria colocar uma questão que vale para os três da mesa. Eu posso começar pelo Dr. Luiz Barreto, que é basicamente o seguinte: essa luta em defesa da microempresa já tem pelo menos 40 anos, o doutor Afif que o diga, não é isso? Mas eu queria saber o seguinte: qual é a situação, na opinião de vocês, hoje da micro e pequena empresa? Ela mudou de patamar? Ela hoje tem uma situação melhor ou continua em desvantagem na vida econômica do país? Olha, eu considero que a gente avançou muito. A primeira coisa muito importante é que a gente tem um grande mercado interno, que está produzindo um conjunto grande de oportunidades e de demandas. Há 10, 15 anos atrás, o Sebrae fazia muitas pesquisas e sempre a falta de cliente aparecia em primeiro lugar. Hoje a gente tem outros desafios: a inovação, modernização, diminuir ainda mais a oneração, melhorar o Simples. Mas eu diria que a criação do Super Simples em 2007, um grande mercado interno que incorporou mais de 40 milhões de brasileiros no mercado de consumo. E uma outra coisa que é fundamental é que a gente tem que apostar numa evolução gradual na sociedade, que é o tema da educação. Quanto mais formação, mais conhecimento, mais capacitação, mais chance o seu negócio tem de dar certo. A gente aposta muito no tema da gestão, que é a praia do Sebrae, e a gente tem visto avanços significativos. Agora, como qualquer um, nós queremos mais. Queremos simplificar o simples, queremos desonerar, pensar as faixas, como a gente é possível simplificar ainda mais, diminuir a burocracia, mas sem dúvida o Brasil avançou muito. E hoje as nossas pesquisas do Sebrae mostram que o empreendedorismo ganhou um corpo na sociedade. Hoje muitos jovens veem o empreendedorismo como uma carreira, coisa que não acontecia no passado. Portanto, é um momento muito importante e a gente tem que aproveitar esse momento para fortalecer não só o ambiente para negócios, mas também as oportunidades e que a empresa possa se desenvolver. E é isso que o Sebrae tenta fazer aí, os mais de 2 milhões de CNPJs que a gente atende por ano. Doutor Guilherme, qual é a sua visão? Olha, qual Guilherme? A respeito dos... Tá bom. Não, na verdade, eu quero aqui corroborar o que disse o meu amigo Barreto, acentuando um ponto prático do que aconteceu nos últimos 3 anos com o MEI, microempreendedor individual. 4 milhões? Hoje nós estamos com 4 milhões e 40 mil. Né? Põe 40 mil, porque 40 mil não é pouco. 40 mil, 4 milhões e 40 mil, de pessoas que estavam na absoluta informalidade. Que era um tema do país. Sim, e vieram para a formalidade. Né? Pagando imposto. Portanto, era uma arrecadação que não existia. Ela hoje aumenta a arrecadação da Previdência, da Prefeitura, no informal, que hoje estima-se no Brasil de 11 a 12 milhões de pessoas. Nós já atingimos 4 milhões e dá para fazer uma meta de 1 milhão por ano de formalização. Socialmente, nós temos que olhar o que está acontecendo. Você citou muito bem o aspecto da educação. Não é? Esse pessoal do Bolsa Família, que foi efetivamente visualizado em termos de condição de miséria, porque o Bolsa Família mapeou a condição de miséria e estendeu uma mão para que essas pessoas viessem para um mundo formal. O resultado, muita gente do Bolsa Família hoje está entrando no Pronatec. E quando ele entra no Pronatec, ele tem 2 vertentes de saída. Ou ele sai com um emprego em carteira, ou ele sai para ser um empreendedor individual. E hoje nós temos aí cerca de 150 mil oriundos do Bolsa Família sendo microempreendedores individuais. Vejam o que isso gera de mobilidade social na porta de entrada à formalização, trazendo essas pessoas para o mundo formal. Essa orientação nós a temos para que possamos formalizar não só a empresa, formalizar a habitação. Hoje nós temos aí um quadro de habitações informais dentro das comunidades, mas que lá tem um ativo, ele tem uma casa, ele tem uma empresa dentro de uma comunidade, dentro de uma favela, e que hoje já está nos permitindo fazer a formalização deste negócio. Então, a formalização é a nossa obsessão.
traga-os ao mundo formal, porque à medida que eles vêm ao mundo formal, eles querem melhorar de condição, melhorar de acesso à educação, melhorar a condição financeira, e ele percebe que trabalhando por conta própria ele tem uma chance muito maior em termos de sucesso. Eu tenho uma outra pergunta que vem de uma microempresária, e essa talvez caiba para o deputado Guilherme Campos. Ela está preocupada com o seguinte, diz que é a Bia Fugulin, que é uma microempresária aqui de São Paulo, que ela pergunta o seguinte, que é comum o microempresário, que não é, evidentemente, não tem uma organização vasta que possa defendê-lo disso, advogados e tal, vive recebendo boletos ou sei lá, comunicados de entidades ou outras, ou confederações e tal, cobrando coisas como se já fosse um serviço prestado, enfim, enganando o pobre do microempreendedor, que muitas vezes acaba pagando sem saber. Ele quer saber se existe alguma legislação que proteja ou alguma medida que possa, do SEBRAE ou de alguém do governo, que possa proteger mais o microempreendedor desse tipo de abutres, foi aquela expressão que ela usou. A legislação já existe, isso daí já está pacificado, e especificamente dessas entidades que são criadas para emissão de boleto e manda 1 milhão, desse 1 milhão, se receber 200, 300, é lucro para eles, e configura um crime. Tudo isso já está configurado. Nós que temos a oportunidade de estar participando no Congresso Nacional, aí com a responsabilidade de estar conduzindo a Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa, que tem uma participação aí fundamental nesse processo, com o apoio tanto do Executivo, pelo ministro Afif, quanto pelo SEBRAE, com tudo aquilo que o SEBRAE representa dentro da micro e pequena empresa, nós podemos dizer que esse tipo de ação cada vez é menos. Afinal, todo mundo quer pegar uma carona naquilo que é bom. Todo mundo quer pegar uma carona naquilo que está dando certo. E o simples, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, é a reforma tributária que deu certo. Muito se fez, muito se avançou, nós temos a possibilidade de avançar mais um pouquinho nessa última atualização que passou pela Câmara dos Deputados, agora está no Senado, e estaremos aí junto com o ministro Afif, junto com o presidente Barreto, aí muito atentos com essa proposta que virá para ser examinada pela frente, das faixas de enquadramento, da progressividade da tabela, da questão de todos dessas novas atividades que entraram dentro do Simples, como é que deve ser sua tributação. Que do jeito que está hoje, nós nunca temos elementos e subsídios para contrapor aquilo que a Receita Federal nos coloca. Nós nunca temos essa possibilidade de estar discutindo com propriedade e com argumentos sólidos que dá para fazer sim, dá para avançar e iremos fazer. Precisamos de um bom argumento. Chegou uma pergunta aqui, vem do Moisés Corvelo de Cotia. Pergunta o seguinte, como é que o poder público pode colaborar para que o pequeno empresário seja estimulado a se regularizar e investir no seu negócio? Quem quer responder? Doutor Luiz Barreto? Não, eu acho que o poder público, o SEBRAE, tem uma série de motivos para fazer isso. Quer dizer, hoje você só pode, por exemplo, vender para uma prefeitura ou vender para uma grande empresa se for formal. Esta é a grande vantagem da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Como disse o ministro Afif, formalizou 4 milhões e 40 mil microempreendedores individuais. O temor da Receita Federal, das receitas estaduais e das prefeituras não se viabilizou. Em 7 anos a gente aumentou muito os recursos e nós acreditamos muito que a cidadania empresarial passa pela formalização. E essa é a nossa aposta e esse é o nosso futuro. Quer dizer, quanto mais a gente formalizar, nós temos que mostrar para quem se formaliza que ele tem vantagens. Não só os direitos previdenciários, como é o caso do microempreendedor individual, os direitos todos, mas ele tem a cidadania empresarial. Ele com isso acessa crédito como pessoa jurídica, ele tem mais possibilidades e oportunidades. Portanto, essa é uma aposta que tem dado certo. No Brasil se brinca muito que tem lei que pega e lei que não pega. Esta foi uma lei que pegou e a gente tem que tratar com muito carinho para que a gente não transforme o formal de hoje voltando para trás e ser informal. Por isso é que a gente tem cuidado muito
e trabalhado a ideia de que ele precisa ter um tratamento diferenciado na ponta, e a gente tem estimulado muito que a formalização significa a possibilidade de crescimento. Rubens Figueiredo? Talvez um dos setores mais interessantes para micro e pequena empresa, de uma maneira geral, seja o de turismo. Nós estamos aí às vésperas da Copa do Mundo, onde o Brasil vai se mostrar ao mundo do jeito que ele é, e está longe de ser um país com poucas potencialidades turísticas, né? Embora seja o 43º por aí do mundo em termos de turismo. Perdemos para a Argentina, esperamos que no futebol isso não aconteça, perdemos para a Tunísia também. Como poderia haver uma integração dessa nova lei com as micro e pequenas empresas do ponto de vista da atração do turismo para o Brasil? Olha, o Brasil melhorou nos últimos anos em relação a isso. Hoje a gente já tem mais turista do que a Argentina. Os argentinos são os que mais vêm ao Brasil, são mais de 1 milhão de argentinos, e a grande maioria das pequenas empresas, das empresas da área de turismo, são pequenas empresas. E eu acho que a gente pode aproveitar. Esse é um segmento que com certeza vai ter um legado importante no pós-Copa. Quem se preparou para isso vai usufruir não só esses 30 dias, mas o seu futuro. Então eu acho que várias categorias envolvidas no turismo, as agências de viagem, as redes de pousadas, os serviços vinculados ao turismo estão tendo um crescimento e vão ter uma grande oportunidade. Agora, quem se preparou só para os 30 dias da Copa, certamente não terá legado. Eu acho que ele teve que aproveitar a oportunidade da Copa para ter um negócio sustentável no longo prazo. Mas certamente, como eu disse, com a classe C querendo mais viajar, pensem quantas pessoas hoje viajam de avião e têm o desejo de conhecer o Brasil. E esta é uma grande oportunidade para um conjunto enorme de pequenas empresas que estão no turismo. Há muito a ser feito, há muito a ser melhorado, mas eu acredito que esse é um segmento que veio para ficar na economia brasileira e é um grande gerador de emprego e renda. Veja a questão dos bares e restaurantes, que fazem parte do turismo. Essa é uma grande oportunidade de muitos e muitos empresários gerarem renda para o país e gerarem emprego. Esse é um segmento que gera muito emprego. Ele é pouco, não tem máquina no turismo, ele é feito de relações pessoais, e esse é gerador de muitos empregos, de grandes oportunidades, como disse o Rubens, num país que é continental, maravilhoso, que pode usufruir, desde que tenha mais profissionalização, mais condições, cada vez mais de melhorar os seus serviços, porque a competição é grande. E isso tem a ver com os custos também. Acho que se a gente melhorar a logística no país, melhorar a educação, uma série de questões de relacionamento, certamente a gente pode usufruir cada vez mais essa potencialidade brasileira. Agora, nós temos entraves grandes como a questão de logística, por exemplo. Tem uma pergunta aqui que vem lá do Ceará, ela serve tanto para o presidente do SEBRAE quanto para o ex-ministro do Turismo. É do Marcelo Aguiar Linhares. Ele pergunta o seguinte: como é que ficam as empresas do Ceará no programa do SEBRAE para melhorar as microempresas? Ele completa: hoje o Estado tem um dos maiores tributos do Brasil. Bom, esse é um tema permanente nosso, vamos continuar lutando, e o caso do Ceará não é um único. Nós temos, por exemplo, um trabalho no SEBRAE muito importante que une os principais pontos turísticos do Ceará, do Piauí e do Maranhão, que tem sido o roteiro das emoções, que você completar e integrar papéis complementares nos roteiros brasileiros, e eu acho que, assim como o turismo, outros segmentos vão estar batalhando constantemente para diminuir a burocracia, simplificar a sua vida e diminuir os impostos. E o turismo não é diferente disso, ele tem que acompanhar esse movimento geral, mas eu cito que, no caso do Nordeste brasileiro, foi um setor que cresceu muito nos últimos anos, porque a renda da sua população melhorou e passou a ser um destino também de muito intercâmbio entre os estados. Há muito cearense visitando Pernambuco, pernambucano visitando a Paraíba, e você está integrando roteiros. Eu dei exemplo aqui
Jericoacoara, Lençóis Maranhenses e o Delta do Parnaíba, que é um grande roteiro hoje que está, inclusive, sendo vendido pela Embratur em vários países do mundo. Agora, há uma longa estrada para entender o turismo como um negócio e facilitar a vida de quem faz o turismo no Brasil. E eu queria fazer uma observação. Primeiro, aí no Ceará, o problema do tributo, uma grande discussão é o tal sublimite. E o Ceará continua praticando. O sublimite baixo. Quanto está lá? 1 milhão É metade, 1 milhão e 800. Já o estado do Rio Grande do Norte, que é talvez menor que o Ceará, arriscou colocar em 3 milhões e 600. Sabe o que aconteceu? A arrecadação do estado subiu. Portanto, é importante isso ser colocado para que os governantes tenham a coragem de aumentar o limite de enquadramento, principalmente nessa indústria do turismo, porque a formalização vai trazer uma melhoria de arrecadação. Veja, ministro, tem um problema no Ceará também em relação à substituição tributária. O Ceará é dos estados que mais praticam a substituição tributária. Até a venda de lagosta pata de caranguejo e a lagosta. Então, veja, quer dizer, o governo estadual tem que entender, e esse é um tema que a gente está tratando, inclusive, na reformulação da lei, que é o tema da substituição tributária, que afeta basicamente o ICMS e os governos estaduais. E o Ceará, neste caso, não é um bom exemplo. Eu acho que a gente teria que melhorar não só o subteto, mas também enfrentar de frente o tema da substituição tributária, que tem tirado muitos direitos das micro e pequenas empresas e dificultado muito a vida deles e mesmo feito com que muitos não consigam sobreviver nessa relação hoje ilimitada da substituição tributária, e esse é um pouco que a gente quer fazer. Disciplinar a substituição tributária e, evidentemente, nós não respeitamos os governos estaduais, sabemos da falta de recurso. Agora, não pode descontar a perda das desonerações no pequeno. Ele tem que encontrar outras formas e não fazer com que o pequeno pague essa conta, mais uma vez. Portanto, o internauta tem razão, né? O Ceará não devia ter isso, não. Não, nem a pata do caranguejo, nem a lagosta. E outra coisa que eu gostaria de lembrar na área do turismo, que é importante, principalmente para nós administrarmos um legado da Copa, é que nós precisamos aprender a explorar o turismo e não explorar o turista. Porque essa cultura de explorar o turista, ter uma de aproveitar os momentos e não pensar no médio e longo prazo, quer dizer, é a minha chance agora. E com isso praticar preços que são irreais. E isso que espanta o turismo e não dá sequência. Eu vou dar um exemplo aqui que é Gramado, né? A cidade de Gramado, ela fez uma agência de desenvolvimento local, né? Privada, com participação do poder público. O poder público é sócio da agência junto com a iniciativa privada. E eles fizeram uma programação para Gramado, que hoje, né, Gramado, que seria um centro de turismo de inverno, você tem a festa de final do ano de dezembro, né? Natal sem luz. Natal sem luz, que é algo espetacular e que hoje tem um enorme afluxo de turismo em pleno processo de verão. Então, isto é organização, isto é pensar na frente. Agora, imagine o Nordeste com 365 dias de sol, né? E lá tem que investir muito em saneamento básico para nós não estragarmos a natureza. Que é o principal ativo. Que é o principal ativo. Então, todas essas condições, elas precisam ser refletidas para que nós tenhamos um grande número de empreendedores explorando o turismo e não explorando o turista.